Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso Papo de Basquete, aquele podcast que a gente faz a avaliação dos jogos do União Corinthians, com aquele tralalá, trololó, as opiniões, as cornetas, tudo que a gente gosta de fazer, sempre visando os jogos da NBB que estão chegando agora na sua fase final. A gente não pode esquecer que o programa podcast Papo de Basquete tem o patrocínio do chocolate Caterino, Chocolate Café Bar, onde cada detalhe foi pensado para realçar o sabor e a magia do chocolate. Acompanhado de cafés especiais e opções salgadas, oferecemos uma experiência que celebra a essência do chocolate em um ambiente moderno e acolhedor. Caterino, onde o chocolate ganha vida. Vamos lá, eu que vos falo aqui, Alexandre Cruxem, comentarista da 107.9. Junto comigo, Jaime Friedrich, comentarista nas horas vagas, repórter de quadra, setorista, sabe tudo de basquetebol. E já começamos a fazer a inversão, né, dos nossos convidados, ou seja, o último que veio, agora sendo o primeiro, e agora a gente vai voltar a convidar os mesmos convidados, né, para a gente fazer a nossa mesa aqui. Querido Rodolfo, seja bem-vindo. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Falar de basquete é sempre muito bom, então vamos aí. Vamos lá. 3 jogos fora. Começamos pelo confronto contra o líder, né? Corinthians e Minas, KTO Minas e Corinthians lá em São Paulo. Dos comentários do último jogo que nós tivemos em casa para a saída, eu falava que, na minha concepção, 3 bons jogos, independente de placar. 3 bons jogos, para mim, eu estaria satisfeito. E nesse jogo contra o Minas, eu senti o gosto de uma possibilidade até metade do terceiro quarto, real, da gente, de repente, aprontar alguma lá dentro. O jogo estava legal no primeiro tempo, né? Muito bom no primeiro tempo. Sabe que o que me mais surpreendeu que o União Corinthians teve uma defesa muito forte, né? Nesse primeiro jogo contra o Minas. Inclusive apresentando mais vezes uma defesa zona, né? Isso, dificultando bastante. Isso aí, inclusive defesa zona que a gente não viu muito nessa temporada ainda e que apareceu bastante nesse jogo contra o Minas. Eu espero que apareça bastante nos playoffs também. E que deu uma bagunçada no ataque do Minas algumas vezes, né? A gente sabe que é um ataque muito poderoso, né? Mas foi o que manteve o União Corinthians no jogo no primeiro tempo. Aí teve uns encaixes ali no primeiro tempo. Acho que o Johnny jogou bem no primeiro tempo. O Duane também apareceu bem. Mas aí depois, na volta do intervalo, a gente viu o porquê o Minas é o líder do campeonato. O Minas, sem dúvida, né, cara? Até acho que isso passa muito pelo... Por que a gente volta, às vezes, e fala que volta mal, né, do intervalo? Acho que é questão de perna também. Os caras têm muita troca, sabe? E os jogadores acabam cansando e começa com o ritmo, com o farol mais baixo depois do intervalo, e os caras estão a milhão, o adversário, e aí tu abre 10 pontos num nível desse, é difícil depois tu tirar, né? Mas sobre a defesa da zona eu concordo. E a última vez que nós estávamos aqui, nós falávamos sobre a zona que foi marcada, se não me engano, contra Botafogo. Não me lembro qual foi o outro adversário que nós comentamos e que tinha dado efeito. Acho que o Vasco também, né, Rodolfo? Isso, positivo, né? E todo mundo tem dificuldade já contra as zonas, se tu olhar, cara, nesse campeonato. Todas as equipes estão encontrando todo mundo. Só que o problema é que tu não pode deixar eles acostumar contra a zona. Sim. Sabe? Esse é o grande lance, eu penso assim. Até porque a gente já fez esse tipo de comentário, né? As equipes hoje, quando vão para a quadra contra uma equipe, elas já estudaram a equipe 2 dias antes. Já sentaram no hotel, sentaram na sua concentração, joga no telão, o técnico faz os apontamentos. E logo no começo a gente estava com uma dificuldade enorme de jogar contra a zona. Lembra que as equipes estavam vindo contra a gente, inclusive aqui em Santa Cruz do Sul, marcando zona, e a gente muito perdido. Muito perdido, sem achar o miolo da zona, que é o buraco e tudo mais. Mas acho que a gente vem numa crescente em relação a isso, tanto defesa como ataque. Eu acho que principalmente no ataque não foi nem por causa de aproveitamento de arremesso para 3 pontos, que continua baixo para mim, né? Mas o União Corinthians está sabendo furar a zona. Sabendo rasgar, né? Conseguir achar um passe fora, conseguir achar uma jogada com o pivô que abre um pouquinho a zona ou fecha um pouquinho mais para possibilitar o passe para fora. E é algo que vem ajudando bastante o União Corinthians nesse ataque contra a zona mesmo. Me chamou a atenção, e eu falei isso no comentário, né? Dá uma olhada só. Jogo contra Minas. Duane 19, Johnny 15, Dikembe 11, Veríssimo 10, Lanaras 10. Cara, nós tivemos 5 atletas
com 2 dígitos. Isso ajuda muito a equipe. São os sonhos do Cartec, né, cara? E muita equipe. Quando você tem uma consistência dessa, você acaba, colocando, né, o seu time numa coletividade que agrega. Que são os comentários que eu faço, que depois eu quero ir, eu já estou dando um spoiler, né, já indo para o último jogo, né, que daí eu fiz uma crítica, né, e as nossas críticas elas sempre são construtivas. E eu sempre realço aqui, né, que a gente fala aqui de fora, porque lá dentro tem um coach e ele que vai mandar. Mas a gente faz análise aqui de fora, por exemplo, a sequência de minutagem que tem o Pedro Nunes. E aí o Pedro Nunes vem no último jogo como titular contra Bauru. E aí eu olhei para o Jaime também não entendeu, e eu falei, ele marcou o Alex muito bem aqui. Matou a pau do Alex. Né? De repente vai ser essa. Aí sai o jogo, ele marcando o Mogi, o Vitinho, o Bright. E o Lanaras marcando o Alex. O Alex. Não tem como. E aí a gente destruiu tudo aquilo por água abaixo, e aí eu fico, numa hora dessas que tá funilando, não dá para tu começar a inventar. E aí a porcentagem de um jogador como o Vezaro, né, que a gente já fez entrevista com ele aqui, os próprios jogadores falaram que é um cara que treina absurdamente bem e tudo mais. Como ser humano é impressionante a postura dele, de familiar e tudo mais, sabe? E tu me fez um questionamento, a última vez que tu esteve aqui, sobre Vezaro. Quem sabe vai recuperar o Vezaro, e eu digo... Eu tinha essa esperança, cara. Eu também tinha. Não recupera mais. E ele não vai recuperar. E ele está tentando e ele não está conseguindo. Mas não é porque o Vezaro é um mau jogador. Eu acho que é porque não tem encaixe, né? Exatamente. Tem que ver toda a questão. O Vezaro veio para cá no encaixe de time do Minas completamente diferente que é o do União Corinthians. O União Corinthians hoje, o Vezaro teria que rasgar, coisa que ele faz muito pouco, penetrar, jogar de costas, coisa que ele não faz, que ele não gosta, para o chute de 3 pontos ser a última possibilidade dele, tu entende? Mas aí se concentra nessa questão, eu tenho que dar, parece que eu tenho que dar obrigatoriedade. Isso a gente vai falar depois, a gente está indo no jogo do Minas. Mas aí vem sim o terceiro quarto e o último quarto que de repente mostra, né, porque o Minas está em primeiro lugar. Ficou muito claro para mim a qualidade técnica, né? Sim. É absurdo, né, cara? De substituições, a profundidade do elenco do Minas, assim, eles perderam o Luiz Monteiro, né, ao longo da temporada, o jogador que era de NBA, inclusive, uma das principais estrelas do time, mas não sentiu. Não sentiu, né? Não. Tem o crescimento ali do armador reserva, o Rodrigues, né? Sim, jogou muito bem também, muito bom jogador. O Fusaro também, belíssima partida dele. Paranhas tomou conta do garrafão. Então, é isso que eu ia falar. É inacreditável o crescimento do Paranhas depois que ele saiu do Caxias, ele subiu, foi jogar lá pra cima. E cara, o Paranhas ele tem o chute de 3, o chute de 2, cabeça do garrafão do lado. Ele agride o pivô, sendo Barber, sendo Dikembe. Ele faz um pé de pivô sensacional. É muito móvel, né? Muito móvel. Troca bloqueio. Troca bloqueio, vai, agride, que é difícil junto. De achar, né? É difícil de achar um cara grande que faz isso, né? Então, na realidade, e assim, o Minas correu quadra toda 40 minutos, né? De repente vai nisso que tu fala. Daqui a pouco tem peças para substituir, as peças que entram com nível maior, né? E outra coisa, o Baralho, que é tido como o principal jogador do Minas, ou pelo menos é o líder desse time, né? Foi pra mim, jogou 9 minutos na partida. Exatamente. Mas fez três arremessos que mataram em várias corridas ali do União Corinthians. Exato. Momento crucial. Porque se a gente botar aqui 92-81, vamos lá. Nós estamos falando de 11 pontos de diferença. Cara, pro time que está em primeiro lugar na casa do adversário, né? E assim, 80 pontos é placar... Eu ia dizer agora, é muito ponto. De vitória. Placar. É placar de vitória. O problema é que a gente não conseguiu parar o ataque, né? Porque os caras são muito bons. Os caras estão lá em primeiro lugar. Realmente. Então, assim, essa primeira colocação que a gente está falando em relação ao Minas, de sair para jogar bem, quando terminou o jogo eu falei isso. Primeiro objetivo, na minha concepção, cumprido. A gente não pode esquecer que sai de Santa Cruz... veja bem, você que está nos curtindo aí no podcast e tudo mais, né? Não é desculpa. A gente sempre coloca a realidade. Os jogadores são pagos para isso, mas sai de Santa Cruz, vai a Porto Alegre de ônibus.
Chega em Porto Alegre de ônibus, tem 2 horas ou mais esperando o avião. O avião sai. Se der sorte, pega um voo direto até Confins. Se não. Vai São Paulo, Confins. Confins fica 2 horas e meia de Belo Horizonte sem trânsito. Então mais 3 horas e meia para chegar. Aí chega no hotel, podre de cansado, porque se fez praticamente 10, 12 horas de viagem. Porque se tu entrar num avião com 12 horas de viagem, tu vai parar em Paris. Aí descansa no outro dia, vai para o ginásio para fazer a remessa de manhã. Tem toda essa questão. E eu perguntei para o Diego, qual é que é a logística do União Corinthians nessa saída? Volta para Santa Cruz, Cruxem. Acho que devem ter feito uma questão de economia, né? Custo-benefício. Até porque tem o comitê dos clubes, né, que banca, né, as viagens, né? Sim. Então, se o União Corinthians fosse fazer esse estadia até o próximo jogo contra o Franca, teria que tirar do próprio bolso. Exatamente. Também. Então é uma questão que, mas tem que ter dinheiro, tem que pagar, tá dando dinheiro. Não, quem sabe das contas é a diretoria, é o pessoal que está lá. Sim. Então a volta, vai a Confins, vem a Porto Alegre, toda essa questão que também demora um dia para você gastar. Isso a gente coloca, a gente é obrigado a colocar. Não existe jogador, sabe, que não vai sentir isso. Cara, quem joga lá no centro tá tranquilo. São viagens mais curtas. Exato, mas a gente tem esse ônus que carrega. O Unifacista deve ter o mesmo problema, o Fortaleza deve ter o mesmo problema, né? Caxias que tem o mesmo. Se bem que Caxias, o avião sai de Caxias, né? Tem isso. Então já tem 2 horas e 3 eles horas. Ganham 4 horas, vamos dizer. Ou mais, né? Se sai 2 horas e meia de ônibus, tem que chegar 2 horas e meia lá. Você está falando de 4 horas e meia, 5 horas, né? Mas, na minha concepção, fez um bom jogo. Sim. Eu também acho. Sim. No geral, assim, claro, o Minas teve aquele momento que abriu 20 pontos de vantagem, né? Mas é puramente mérito desse time. Exato. Que é muito bom, assim, muito bem treinado pelo Léo Costa. Jogou melhor esse jogo do que em casa contra eles, cara. Esse jogo foi elajado, né? É verdade. Foi elajado, né? Foi elajado. Aí tu não tava, né, Cruxem? Daí dá pra falar, o Rodolfo, acho que tu tava também, né? Eu tava no jogo. Ali, aquele jogo lá até começou com o mesmo roteiro, que o primeiro tempo também foi bem competitivo ali, lá em Lajeado, mas depois no terceiro período, assim, cara... Nossa, a diferença foi muito grande. Mas aquele jogo daqui, ele é um jogo que não te deu a esperança que deu esse. Esse deu. Parecia, falta só mais um pouquinho, Esse o Leandro Siqueira fez com a gente, aí o Leandro fechava o microfone e falava, hoje vai dar. Hoje vai dar. Então, esse aí. Eu ficava falando, comigo mesmo, falava, será que os caras vão morder lá dentro? Olha que estão dando chance. Mas daqui a pouco foi o que o Jaime falou. Aí vem o Baralho lá do banco, 3 ataques que podia estar ali, chuta 3 bolas de 3 pontos, encaçar para as 3. Aí, não estou comparando, né? Óbvio que não, mas vem o que nós estávamos falando nisso, né? Como esses caras principais têm que crescer nesses momentos difíceis, né, do jogo. Sim. O Baralho é um cara que tu pega os jogos finais de Super 8 e coisa, ele destruiu com o jogo, bola decisiva, game winner. E talvez falta para nós um jogador assim que bote a bola embaixo do braço e daqui que eu vou resolver. Sabe? E eles têm esses caras, não só um, né? Tem mais gente para fazer isso, né? O Viana fala muito do ala que jogou lá em Fortaleza, o André Góes, que tem essa característica. O Viana fica falando, a gente precisava ter um cara desse. O André Góes. Eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem no Johnny Machuca. O Johnny Machuca, que é um já se provou algumas vezes, né? Concordo. Mas em questão, assim, de ter um jogo competitivo aqui e ali, até o minuto final, 2 minutos finais, foram poucas vezes, né? Sim. Poucas vezes. O que mais eu anotei aqui? Bom, eu fiz um retângulo aqui de minutos nesse jogo do Pedro Nunes e do Vezaro. Por quê? Porque daí eu vou comparar aquilo que eu falei antes para vocês no meu comentário aqui do podcast inicial. Né? Ele jogou 2.7, o Vezaro jogou 13.3. Né? O Pedro Nunes jogou 2.7? 2.7. Contra o Minas. Contra aqui. Para depois vir de uma titularidade lá contra o time do Bauru. Né? Então, nada contra. Eu acho que existem jogadores para jogar 1 minuto. Por exemplo, eu vi uma final de Pan-Americano em Bahia Blanca, Brasil e Porto Rico. Porto Rico batendo no Brasil. O Marcel mal que dói, chutando, amassando o aro. Jogo televisionado e tudo mais. Aí, eram 2 tempos de 20 minutos. Entrou no minuto final, daqui a pouco o Brasil deu uma pressão, 2 pontos de diferença.
O Porto Rico veio, sei lá, deu azar e tomou um toco, alguma coisa, fundo bola, tempo do Arividal. O Arividal pede um tempo, Marcel volta. O Marcel entrou na quadra, ele devia estar uns 8 minutos no banco. Os caras fizeram uma jogada, ele deu um passo para fora, pegou a bola, chutou de 3, a bola caiu, tchuf. Ganhou o jogo de 1 ponto. Estamos falando de Marcel. Sim, é outro patamar. Exatamente. Então, mas aí a gente volta e aí a gente sai para jogar com o time que, quando veio jogar aqui em Santa Cruz do Sul, suou e muito para ganhar do União Corinthians do Franca. Suou mesmo. Eu, quando eu estava saindo do ginásio, encontrei o Elinho, fui cumprimentar, ele inclusive estava vindo tomar um chopp. Eu olhei para ele, tirando a pressão, ele fez, meu Deus do céu, Cruxem, sem Didi, sem Lucas Dias, o time dele, mal Jorginho sobrecarregado, e a gurizada dando conta do recado. É um time que está disputando Champions League, está disputando isso, está disputando aquilo, ou seja, rodagem. E acho que foi ali que teve o superávit deles jogarem. Mas a gente foi. Só que daí aconteceu uma coisa que, na minha concepção, voltou a acontecer no último jogo para Bauru. Tipo assim, ó, vocês lembram aquele Papalégua que tinha numa rádio em Porto Alegre? Ele falava, eu tenho corpo fechado, eu sou Papalégua, não sei o que lá. Parece que a gente fez isso. A gente abriu o peito e falou, corpo fechado, vamos pro pau. Cara, e não dá pra tu ir pro pau pro jogo contra Franca lá em Franca e contra Bauru lá em Bauru. E, na verdade, diferente daquele jogo aqui em Santa Cruz, né? Aí quis ir de peito aberto contra o Franca completo já. Completíssimo. Né, com um Franca que tinha acabado de vencer o Caxias por 60 pontos de diferença. Exatamente. O Leandro Siqueira falou para mim, Cruxem, essa questão dos 60 pontos, como é que o atleta entra na quadra quando vem de um placar desse e tudo mais? Falei, com uma bola na mão e um rolo de papel higiênico no outro. Porque, cara, não tem. Eu não vou. Lógico que sente. Pô, os caras estão jogando em casa, os caras são multicampeões. Os caras vêm de campeonato mundial, de não sei quantas vezes campeão da NBB. Lógico que o cara fica. Mas, pô, tamo aí, vamos jogar. Mas, quando eu falo jogar de peito aberto, eu tenho aperto aberto e eu uso o termo vamos pro pau e joga. E eu falo por muito isso pro Jaime, cara, desliga o microfone assim, o Leandro tá falando, cara, olha ataque de 2 segundos de novo. Aí vai lá, puta, briga, consegue um rebote, suado, a bola arrebenta. Aí vai pro ataque. Aí primeira saída de corta-luz no ataque, pimba de... Não existe ataque de 2 segundos que sustente um time se não tiver produtividade. Eu vou te dizer, eu até acho que nós não começamos o jogo mal contra o Franca lá. Eu até achei... Uma corrida de, acho que de 12-2 ou 14-2. Assim, mas assim, depois o jogo equilibrou, né? Eu até acho que a gente poderia ter usado um pouquinho mais os mismatch do DK embaixo. Eu acho que ele estava levando a vantagem, até teve um momento no jogo que ele carregou os caras de falta. O Wesley começou a fazer falta, o Redsheimer. Aí tinha uma hora que o Lucas Dias que deu umas porradas, ele fez falta. Isso. E a gente não aproveitou quando tinha que aproveitar, sabe? Porque daqui a pouco tu tira 1 ou 2 caras com falta, não digo 5 faltas, mas no período. Porra, tu já, né? Porque é a base dos caras, né? Os pivôs deles que dão a sustância para os outros caras jogar, né? Então acho que faltou um pouquinho de entendimento em certos momentos do jogo, do que estava acontecendo, do que o jogo nos dizia, sabe? E aí eu acho que entra com o que tu está dizendo, de vir de peito aberto. Porque na hora que tu vem mais estudioso do jogo, vendo o que vai acontecer, tu consegue fazer mais essas leituras. Entendeu? Eu fiz um comentário com o Jaime, anos 80, o Monte Líbano teve um time que foi multicampeão da Taça Brasil. Gerson, Israel, Cadum, Mauri, americanos jogaram lá, um baita de um timão, né? E o Edivar assumiu, e aí teve um ano lá que, o Monte Líbano não quis botar grana no time. Aí ficou Pipoca, Marcel, Danilo, Walter Ruese, só tinha Marcel e Pipoca. O resto era tudo guri para baixo de 20 anos ou quase chegando a 20 anos. Eu fiz esse comentário. Era 2 tempos de 20 minutos e na época tu tinha 30 segundos de posse de bola. O time do Edivar era proibido a definir antes de 25 segundos. Era inacreditável. Eles faziam 8, eles faziam corta-luz, a bola batia, mas lógico, contra-ataque, jogo de transição vai embora. Mas jogo armado, e muitas vezes vinha para transição, parava a trazer a bola para cozinhar, porque isso irritava o time adversário. Aí eu falava, jogava em Franca, lá em Franca, 43-32 para Franca.
Jogava, não sei onde lá, 32-35. Né? Esse placar horrível. Mas ele se propôs a fazer aquilo. Hoje tu não consegue, tu não tem equipe que vá e diga assim, eu vou trabalhar, depois dos 15 segundos eu vou definir. Não tem. Os caras chegam, se tiver o chute de 3, e aí eu não falo só do União Corinthians, eu falo de uma porcentagem grande dos times da NBB que estão jogando. Chutar de 3 pontos hoje é uma coisa assim absurdamente, parece que qualquer um pega a bola, põe um tênis legal, amarra e vai lá e chuta de 3 pontos. É verdade. E aí, se tem jogada, beleza. Se não tem jogada, já chuta a primeira. Né? Nesse jogo contra a Franca, né? O Vezaro, né? Ele jogou 21,7 minutos. 21,7 minutos. Ou seja, ele jogou 2 quartos completos. Ele zerou no jogo. Não pode, cara. Tá louco. Então, é a cabeça do cara que não tá legal? Pode ser. Ele teve a oportunidade para chutar? Teve. Se a gente vai lá para os 3 pontos dele aqui, ele chutou, de 3 pontos, ele chutou 3-0. De 1 ponto, ele chutou 1-0. Mas é pouco volume igual para 20 minutos. Tá? É, muito pouco. Exatamente. Então, assim, ó, o que eu quero? Cara, chega num certo momento do jogo, e a gente fala muito isso, o pessoal do racha do basquete, pô, o cara tá podre de cansado, tá matando a pau, vem aqui. Dá uma água para ele aí, ô Luciano. Ô Luciano, deu para dar água? Deu para volta. E vai. Acho que hoje é um pouco diferente, acho que não existe mais isso. Não. Pela capacidade, por o jogo ser diferente, a dinâmica do jogo diferente, tu entende? Acho que não existe mais isso. Então não dá para deixar os caras irem até podridão. Ele tem que jogar com os caras para chegar com os caras inteiro. Mas hoje eu vejo que ele continua. Quando eu falo, estou me referindo ao técnico, né? Ele tem uma espinha base do time, né? que foi formada e ele começou a de repente mexer. Johnny Machuca, John dos Anjos, Lanaras, que era o Veríssimo, né? Dwayne Johnson e Dikembe. Isso. Aí agora ele entrou com o Pedro Nunes, ele tem botado o Barber no lugar do Dikembe, né? E o Vitinho sai jogando no jogo. Mas o Vitinho saiu jogando no último jogo porque o Johnny estava machucado. Sim. Né? Mas eu acho que tanto o Johnny como o Vitinho, eu acho que ambos estão fazendo... Lógico, o Johnny leva a vantagem da experiência, né? Sim, mas acho que ambos estão legais. Sim, eu também acho, concordo. No geral, ambos estão legais. Ambos são legais. Mas aí começa, sabe, o Dikembe vinha bem. Pode ser que ele esteja machucado, alguma coisa, a gente não sabe. Ele tem entrado no jogo e tem jogado bem, né? Aí, 6,5 minutos jogou o Pedro Nunes esse jogo contra a Franca. Falei 1 minuto e pouco o outro jogo? 2 e 7. Então nós temos 9 minutos em 2 jogos para botar o cara de titular. Que daí a gente pensa, vai marcar o Alex pra grudar no Alex. Aí ele vai marcar o Mogi, que fez um baita jogo, né? Muito bom jogo. Baita jogo. Mas aí, aonde que eu tô querendo chegar, aí eu tô me metendo na parte tática e técnica, que nós estamos indo, né, Rodolfo e Jaime, por um momento crucial do campeonato e parece que as peças ainda estão balançando. Não estão encaixadas. Exato. Mas que estava encaixado e desencaixou. Exato. E, cara, é muito louco isso. Tu disseste agora anteriormente que aí quem começou marcando o Alex foi o Lanaras. A primeira bola do jogo do Bauru foi um poste baixo do Alex, com o Lanaras. Teve que dar uma ajuda enterrada do Andrezão. Exatamente. Primeira bola, primeiro ataque, ganhou, pulou bola. O Alex deve ter olhado, deve ter feito a leitura. Ele já foi direto lá pra baixo. Aqui deu pra bola. Pode olhar o movimento de ataque, ele vai direto pra baixo. Ele teve uma bola que ele bateu, não sei se foi no segundo, terceiro quarto, que o Lanaras tá marcando ele. O Lanaras marcou ele muito bem. E ele foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá. Daqui a pouco alguém deve ter dito 6 segundos. E ele foi lá pra baixo, meu amigo. Não tem. Atropelou, fal e cesta. Ele vai arrastar. E aí é um mismatch que tu é obrigado a ajudar, né? E aí tu vai ter problemas, né? Não adianta. No entanto que ele teve uma bola que ele fez um poste baixo com o Lanaras, e quando ele girou de ganchinho, e o Leandro estava narrando e falou assim, não, essa bola foi airball. E eu falei, não foi, ele deu o passe para o Andrezão numa ponte aérea. E aí passou o replay devagar e falou, Coxinha, é verdade. Ou seja, ele já estava antevendo a jogada. Mas aí assim, o Chão quer falar de coisa de aspecto tático, né? Mas vamos lá. Se o combinado era que o Lanaras ia marcar o Alex, certo? A ajuda jamais pode vir do pivô, cara.
A ajuda tem que vir do lado contrário da bola, de um pequeno pra deixar ele driblar. Porque o pivô, ele vai jogar a bola pra cima, assim foi a primeira bola do jogo, e tem outras bolas que ele joga pra cima, o Andrezão vai lá e enterra. Então, Ainda mais o tamanho do Andrezão, né, cara? Não pode, é um tipo de coisa que não pode acontecer, cara. Nessa partida aqui contra a Franca, a gente volta, o Dikembe fez 15 pontos, pegou 8 rebotes, quase foi um duplo-duplo que ele está acostumado a fazer. Aí nós tivemos o Duane com 11 pontos, e aí nós tivemos Barber com 8, Vitinho com 5, Fabrício com 5, Veríssimo com 4. Veja bem, nós viemos de um jogo de 5 caras com 2 dígitos para 2 caras com 2 dígitos. E aí nós não conseguimos, que na realidade essa diferença de 18 pontos que ficou, chegou a vir 2 horas para 16, chegou a quase 30. Né? Eu acho que a gente sentiu também a questão da equipe de Franca. Com certeza. Uma hora bateu o cansaço também, principalmente ali no último período, inclusive. No jogo contra o Bauru vai ficar mais evidente isso depois, a partir até mesmo do terceiro período, né? Mas o jogo contra o Franca ali teve a infelicidade também do Johnny ter aquele choque no joelho também ali, mas eu espero que... A gente espera muito que ele esteja bem, né? Para as próximas sequências muito também. Dele agora, Porque, cara, esse jogo contra o Franca também é aquele problema que a gente falou no início, né? Tentar de peito aberto contra um time completo do Franca não é o momento, né? E acho que nem vai ser um momento nem deveria passar pela cabeça pelo elenco que o União Corinthians tem. E aí eu não sei como é que fica, né? Porque assim, algumas pessoas vêm comentar comigo que ele continua ou com poste baixo ou com pique na cabeça. Que é a transição dele, poste baixo, pique na cabeça. Que ele não fez, não se preparou, não quis fazer alguma jogada diferenciada para o segundo turno. Né? Mais uma vez eu digo, isso são opções de cada técnico, de querer botar as suas cartas em jogo para de repente tu fazer. Eu acho que o time municiado de uma transição que te dê várias opções, mas os jogadores têm que fazer, porque se prende um passe ou uma jogada já sai errado, tu já perde 6 segundos de ataque para reposicionar o pessoal, e aí quando tu vê, tá faltando 2 e tu vai para um chute desesperado. Vai jogar de improviso. Exatamente, vai jogar de improviso. E a gente tem demonstrado muitas vezes isso, que a gente chega não colocado legal, a nossa transição não tá legal, e muitas vezes quando a nossa transição tá legal, o primeiro cara que sai já tá querendo definir. E aí eu não entendo, e aí eu fico pensando, será que o basquete mudou tanto assim? O cara vem do banco, já pega a primeira bola de 13 e pimba. Se o cara tá com aproveitamento tão bom assim, não tá. E aí o cara vem do banco, a primeira bola quer rasgar, vai lá pra dentro, toma toco. Nem sentiu a bola. Nem sentiu a bola. Cara, não pode ter mudado dos anos 80, 90, 2000 para 2025, cara. O basquete, na sua essência, ele ainda continua a mesma. Tu precisa ter muita moral, tu precisa estar legal na tua cabeça, fisicamente. Tu precisa entrar num jogo, sentir pelo menos a bola, dar 2, 3 passos pro teu companheiro, sabe? Vou sentir aqui e tudo mais. Lógico que existem exceções, sabe? Existem os caras da vida que... Por exemplo, eu já falei, né? O Jaime falou que o melhor americano em atuação hoje na NBB chama-se Bright. E eu falei que, para mim, concepção, o melhor brasileiro, que para mim pode ser um candidato a MVP, é o Jorginho. Se o Jorginho entrar no jogo e pegar a primeira bola e quiser rasgar para dentro, o cara tem bagagem para fazer isso, né? Seja muito bem-vindo, né? O time todo tem uma consciência, tem altura para pegar rebote. Mas, poxa, quando a gente limita isso, e aí eu volto aos jogos antes de São Paulo, lá em São Paulo, que foi a virada de chave. Qual que era a cobrança nossa, Jaime? Tu tá lembrado ou tu não tá lembrado? Questão da troca da defesa. Bingo. Né? A troca da defesa no homem da cabeça. Ela era feita, Rodolfo, toda hora. O mismatch era Barber e Dikembe atacando o armador lá fora. E o que o armador fazia? Já era, cortava. E o que fazia? Vinha ajuda. Sim. E o que fazia? Passava Assistência fora. e cravada. Nós voltamos a fazer essa troca. Quando ela se resume a ficar área pintada, ela está sendo muito bem feita, porque questão de 2, 3 segundos, o ala toma a frente do pivô até o Dikembe voltar. Quando o Dikembe volta, o ala volta, pega... O ala do lado oposto. Sim. Essa bola está sendo trabalhada aqui, não é esse ala, é ala. Sim. Muito bem trabalhado isso. Mas quando o armador vai para fora, o nosso pivô está indo para lá. E aí
caracteriza-se novamente o mismatch com troca do homem alto para Isso é uma coisa que tinha melhorado. Inclusive, quando eu vim aqui, eu tinha vez, nós falamos sobre isso, que tinha melhorado. E muito. Que era um dos lugares que nós sangrava na quadra. E ele tinha conseguido fazer parar de sangrar. Exato. E agora começou de novo. Nós vamos sofrer com isso, porque o DKM não consegue trocar bloqueio. Eu até acho que o Barber sustenta mais o bloqueio do que o DKM. Só que eu acho que o DKM é mais eficiente no ataque em todos os requisitos. Rebote de ataque, assistência, finalização. Então, é difícil, cara. É difícil. Assim, se tu parar pra pensar, tá na pele do Rodrigo nisso aí, é complicado, porque ele propõe um jogo de pivô, nosso ataque gira em torno dos nossos pivôs, só que lá na defesa, nossos pivôs estão com problemas, né? É complicado. Inclusive, acho que contra Bauru ele conseguiu abrir mão, acho que quase todo o quarto nós jogamos com um time com 5 caras abertos, né? Sim. Era o Veríssimo fazendo pivô. Tudo bem que ali a porteira já tinha aberto. Eu ia dizer. E ele devia dizer assim, agora eu vou botar esse time para fazer. Falando nisso, vamos pro jogo de Bauru. Até pra segurar os caras, né? Exatamente. Tá, mas aí, só uma colocação. Vamos lá. Nós estávamos falando antes de ir de peito aberto contra a Franca. Vocês concordam? Contra Bauru também. Tá, mas tu não acha que Bauru é um jogo que dá pra ganhar? Tu acha que Bauru é tão acima da gente assim, cara? Eu não acho isso, cara. Eu acho que eles têm o Alex, que é muito bom. Eles têm o Bright, que é muito bom. Não, eles têm o Bright, que é fenomenal. Tá, não, tudo bem, eu concordo. E aí quebra tem tudo, o Andrezão cara. lá, que eu concordo, mas eu acho que não é um jogo pra tu tomar 20, cara. Mas aí foi a questão do peito aberto. Tá, mas aí porque cansou, também falamos do cansado. Pode ser. Mas daí tu faz um planejamento. Tu tem Franca fora. Tu sabe que Franca, tu tem assim, ó, 99% de chance de perder. Perfeito. Porra, esse é um jogo que tu descansa os caras, então. Pode Porque ser. tu perder de 20 pra Franca, ou tu tomar 60, o que vai mudar pra nada? Absolutamente nada. Daqui a pouco tu vai lá em Bauru com os caras mais descansados, não machuca o Johnny, por exemplo. Pode ser. Daqui a pouco tu tem um jogo mais. Isso é uma questão de planejamento, né? A gente, como a gente fala, a gente vê aqui de fora, a gente vê e a gente consegue analisar essas coisas, né? A gente sabe que os caras estão fisicamente também, óbvio, né? Só que tem uma coisa, o Bauru tem um jogador fenomenal, ele não é bom, ele é fenomenal. Ele meteu uma bola, ou 2 bolas de 3 pontos, a 1,5 metro da linha dos 3 pontos, com um cara com a mão em cima dele. Então, sabe... E quando ele rasga, ele faz um estrago absurdo. Eles têm um pivôzão muito bom, um garoto novo, mas que está vindo muito bem. Muito bem. Ele conseguiu marcar o Dikembe é muito mais forte que ele. Ele anulou o Barber, mas ele conseguiu marcar o Dikembe. O Dikembe teve dificuldades. O Dikembe teve 2, 3 bolas que pegou de baixo ali, deu uma boquinha e quando subiu ele falou, eu acho que eu vou jogar um pouquinho mais alto porque senão esse cara vai empregar. Jogou do outro lado da tabela. Esse cara, eu acho que ele tem 2,13 metros. 2,13. Ele é muito grande, né? E ágil. Muito. Ele é ágil, ele faz corrida de contra-ataque de boa, ele vai com passada larga, né? Só que. Mas aí nós vamos lá para a montagem do time, entende? E aí que foi o meu comentário em relação a isso, né? E aí eu vou às vezes lá de curioso nas redes sociais, né? E aí, porque a galera não perdoa, né? Não. Rede social é terra de ninguém. Legal que os jogadores que deram entrevista pra gente, a maioria diz que não vai em redes sociais. Eles estão certos. E que quando vão, entra por aqui, sai por aqui. Mas a galera, além de ser 90% técnico, como é de futebol, o pessoal lá no fundo tem um pouquinho de entendimento, né? E o entendimento, de novo inventando, de novo com time alternativo, de novo com substituições. Por exemplo, não sei se foi o jogo contra Bauru. Foi o jogo contra Bauru. O Lanaras, com 2 minutos, tinha 2 faltas. Sim. Aí, tirou o Lanaras. Por que ele tinha 2 faltas? Ele tava Lógico. marcando o Alex. Corretíssimo. Não era pra ele estar ali. Vem pro banco e tudo mais. Aí ele passa 8 minutos do primeiro quarto e mais 10 do segundo quarto. É muito tempo. É muito tempo para um jogador, sabe, que quer de repente e é titular, né? E tem condições de ajudar. Porque teoricamente o titular, quando tu tira o titular com falta, tu quer que ele volte logo, né, cara? Perfeito. Então essa leitura, vai deixar ele 20 minutos essa fora. leitura eu não consigo entender por que esse não, eu vou como é que se diz? Segurar ele, eu vou deixar ele protegido. Não existe a proteção. A proteção é o cara ir pro jogo sabendo que tem 2 faltas e continuar marcando. Sim. Tu entende? Fiz a 3ª falta. Bom, meu filho, agora tu vem e tu vai sentar aqui. Eu te pedi para tu fazer. Mas é uma falta que não tinha como não fazer. Não, tu fez bem a falta. Falta besta. Vai vir no banco agora, vai sentar aqui.
Agora tu vai tomar um chá de pinho aqui, daqui a pouco tu vai voltar. E aí ele tem, por exemplo, no jogo de Bauru, outro comentário que eu fiz, e aí a gente vê o que uma lesão faz, né? O Veríssimo, quando ele entrou, deu para ver que ele estava num giro de RPM completamente diferente que os colegas dele. Ele estava lá na frente, no entanto que ele tentou cruzar 3 bolas, né? E as 3 bolas foram perdidas por parte dele. A lesão dele foi uma pena, cara. A lesão dele ele estava no ápice. Ele estava no melhor momento da carreira dele. Cara. Melhor momento da carreira dele. E aí tu vê que de repente o Jaime falou muito bem, quando foi pro 3º quarto, parece que nós estávamos jogando o 4º. Sim. Ali já foi entregue os pontos, exato, né? A reação dos jogadores, né? Uma reação que ilustra bem esse momento foi aquela hora que eu falei que o Duane estava voltando troteando para a defesa, né? De cabeça baixa. De cabeça baixa, né? Os outros jogadores também, né? Que eu mencionei o Duane porque ele estava mais atrás do pelotão que estava voltando para a defesa, né? Mas o Bauru fez o que quis no jogo, né? O Jaú botou direto a gurizada para jogar cedo também na partida. O Rodrigo também fez com o Taylor, até não entendi no quarto período que teve um momento ali que o Taylor chegou atrasado em uma ajuda na defesa e ficou no banco até nos 6, 7 minutos finais do último período, assim. Não entendi também muito. Mais uma vez eu digo, eu acho que contra Bauru ficou mais evidente ainda que a gente abriu o peito e falou, vamos lá, vamos de peito aberto, vamos que a gente vai lá. E não dá, cara, um time muito bom, sabe? Eu acho que assim, não é à toa que existe um limiar de classificação. Os times que estão acima e os times que estão abaixo. E a minha opinião, eu acho que quando tu for fazer playoff agora, e vai dar certo, a gente vai torcer para que seja a primeira já rodada dos playoffs, a gente vai definir 3 em casa, que a gente seja muito cuidadoso para não querer jogar de peito aberto. Sim. Independente de qualquer equipe. Porque playoff é outro jogo. Vocês sabem qual é o mando do playoff? 2, 1. Sim. Fora, 2 em casa, fora em casa. Vamos lá. Fora. Pô, cansaço, pegou Unifacisa, foi lá para Campina Grande e tudo mais, perde na 3ª prorrogação. Bem cansado. Aí vai pro 2º jogo. Porra, joga bem, ganha. Aí vai pro 3º jogo, dá uma pinguela. Os caras voltam 2-1, meu amigo. E aí é um mando de quadra que tem reversão, uma pressão absurda. Então, sabe, tudo isso, a preparação psicológica tem que ser para os jogos em casa, tá preparado para perder fora, mas ter uma base já agora. E essa base ser concreta de jogadores starters, de jogadores que vai entrar. O Jaime vai entrar no lugar do Rodolfo, o Cruxem vai entrar no lugar do fulano de tal. Sabe, não vou botar o Cruxem para armar. A gente falou, o jogo contra Bauru, aquilo que eu vivo cobrando, o Duane não consegue picar bola com o cara marcando ele. Ele tem dificuldade. Sim. O Alex brincou na defesa contra o Duane, né? Pô, teve um momento ali que o Duane foi jogar de costas contra o Alex, cara. Brincou, né? O Alex só esticou o braço porque o Duane tem certo momento que ele erra o drible. Isso. Até acontece com bastante frequência, a bola acaba subindo aqui em cima. Pro Alex é roubo de bola. Exato. Né? Então essas leituras todas, elas não foram feitas tão bem, e aí a gente tem que passar um pouco da responsabilidade para os jogadores dentro de quadra. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu vou fazer. O técnico pediu para me fazer tal coisa, eu vou ter que fazer tal coisa. Eu tenho uma deficiência de picar bola. Eu vou lá e entrego a mão do domicílio pro Rodolfo, que é meu com o Alex, né, cara? Ainda mais com o Alex, né? Mas sabe que a gente pode simplesmente ignorar essas últimas 3 derrotas, conquistando já uma na próxima quarta agora contra o São José. Então, né? Essa ia ser o nosso próximo foco agora. São José e Mogi. Qual que é mais difícil? São José. São José, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Time bom. Mas contra Mogi não vai ser fácil. Não vai. Vai ser um jogo duríssimo também. Mas o São José é o jogo que os caras têm que se preparar muito bem mentalmente. A torcida tem que vir junto o tempo todo, porque vai ser um jogo de muitos altos e baixos, cara. Vai ser complicado. O pessoal tem ido também muito para rede social e fala, joga dentro de casa de uma maneira, fora de casa de outra maneira. Por um time como é o nosso time, né, eu acho que é extremamente normal isso. Tu pega um Franco, Flamengo, um Bauru, um Minas,
O próprio Brasília, que não sei o que o Dedé conseguiu fazer, incorporar no time dele, porque tem que tirar o chapéu pro Dedé, né? O que ele tá fazendo. Mas o Dedé é muito bom, cara. Eu sou fã do trabalho dele. O que ele tá fazendo, sabe? Os caras jogam tanto fora de casa como dentro de casa na mesma vibe, sabe? Não entram, a gente não. A gente depende muito da nossa torcida, sabe? E sabendo que isso acontece, a gente tem que convocar o torcedor. O torcedor tem que vir, tem que encher o ginásio, tem que estar do time. Contra o Paulistano, ele veio na hora certa. A gente estava... Paulistano foi, abriu 10, 12 pontos lá e daqui a pouco o time fez por onde. Vários jogos nessa temporada a gente ganha, né, com um apoio incondicional da torcida. Aquele jogo contra o Pinheiros no primeiro turno. Também. A torcida tirou o Reinan do jogo. O jogo contra o Bauru. Contra o Bauru também. Só que assim, vamos lá. Se tu pegar esses 3 jogos, tu sempre vê que alguma atitude lá dentro contagiou a torcida. Sim, incendiou. Bola do Veríssimo, que estava caindo na quadra, lá ele puxou para dentro, se jogou lá no Toblerone de espuma lá. Né? O Dikembe brincando com o Alex no jogo contra Bauru. Né? Não sei, são atitudes e ações que existem dentro da quadra que passam para a torcida e a torcida incendeia. Sem dúvida. Então, acho que essa característica a gente tem que ter. Eu também acho o jogo do São José o jogo mais perigoso que tem. Até porque o São José também, independente da posição, nono colocado na tabela, mas tem um elenco muito bom. Muito bom. Tem o Chouro tá fora, né? O venezuelano, ele baita chutador ele, mas a princípio não joga, né? Mas tem o Buiú ali, tem o Adiel, dispensa comentários, Renato Carbonari, o Douglas, o Leal, qual é que é o argentino? O Vieta? O Canhoto também, muito bom jogador. Então, cara... Tu quer saber o jogador do São José, que já vem há 3 anos, já que é 3 temporadas, joga feijão com arroz e todo jogo 16, 17 pontos, o Renato. O Renato, né? O Renato é muito bom, cara. Cara, o cara deve ter 2,2 metros de altura Sim. E mata pau, joga simples, pede pivô, rebote, sabe? Marca pra caramba. Marca pra caramba. Pra deleite do Rodrigo Viana, é ele que vai fazer o jogo contra o São José, né? Exatamente. Rodrigo Viana vai poder se deleitar, mas a torcida vai poder se deleitar também. Porque vai ficar o nosso convite para você, torcedor, compareça, venha ao ginásio, lote o poliesportivo. Quarta-feira, 19h30. Sexta-feira, também, 19h30. Como diria Rodrigo da Silva, o técnico, um jogo por vez. Exatamente. Então que façamos o especialmente agora com o jogo contra o São José primeiro, né? Exatamente. Como é que tá o São José na tabela? É uma vitória ou tá igual o nosso? O São José tem um jogo a mais e também com isso uma derrota a mais. Tá 16-15, a gente tá 16-14, né? A gente com aproveitamento esse é o jogo de 3 pontos, como fala. Exatamente. Aquele jogo que tu ganha e tu afasta o teu adversário e te garante lá na tabela. Mas agora funilando, cara. A gente esquece também de... Agora, né, com essa parceria novamente da Liga Nacional com a CBB, voltou essa chancela, né? Sim. Da CBB. Principalmente para vagas internacionais, Isso, né? Isso. Então, o ponto que eu quero chegar, né? O União Corinthians tem a oportunidade de jogar uma Liga Sul-Americana. Eu ia falar Liga Sul-Americana, né? A temporada que vem. Agora, confirmado, né? Os 3 primeiros jogam... Não, perdão. Os 2 primeiros do NBB com melhor colocação que não tem ainda a vaga para a Champions League das Américas vão, né? Porque a primeira vaga é para o campeão da Super 8, né? Que já é do Flamengo, né? Então os 2 próximos serão Minas e o Franca, né? Praticamente certo isso. Aí fica essa disputa ali, Brasília, Bauru, Vasco e o União Corinthians, né? Dá para levar ali junto, né? Quem sabe o time que está logo atrás, quem é que está em 8º mesmo agora? Me fugiu o time. Cara, me fugiu quem é que é o 8º colocado agora. Depois eu me lembro, né? Mas enfim, o União Corinthians está nessa briga ainda também por Liga Sul-Americana, né? O cenário está muito complicado, né? O Vasco chegou a 18 vitórias, além do Bauru, né? O Vasco ganhou do Brasília lá também no Nilson Nelson, né? Aliás, algumas equipes nesse momento começando a ascensão, né? Mostrando por que tem plantel, por que foi feito investimento. Aí que aparecem os jogadores chaves do time. Pô, o Vasco tem Marquinhos. O Vasco é um sabe? Vasco. Um bom técnico, sabe? Jogadores experientes e tudo mais. O personagem do Vasco nesse momento é o Paulo Scheuer, né? Sim, o que tu falou. Tá jogando muito. Foi destaque da semana, inclusive, né? Média de quase 20 pontos por jogo, né? Ele é um jogador de carreira aí de 5, 7 pontos por jogo, né? Então, cara, é um trabalho fenomenal do Léo Figueiró. Então, feito o convite aí, mais uma vez a gente lembra que o patrocínio desse podcast
é do Chocolate Caterino, onde o chocolate ganha vida. Mais uma vez, então, o nosso convidado ganha um mimo muito obrigado. da Caterina. Obrigado, Rodolfo, por esse bate-papo. Obrigado mais uma vez, eu estou sempre à disposição aí. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Estamos quarta-feira lá? Estaremos lá. Um abraço a você, fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente logo também irá falar do próximo Crônicas do Garrafão, que a gente agora vai convidar a comissão técnica para vir aqui. Um forte abraço.